No estudo de hoje, vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria é Os Falsos Profetas da Erraticidade. É o capítulo 21, item 10. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médios que os servem. Veja que a afirmação existem muito mais falsos profetas entre os desencarnados que prosseguem do lado do mundo espiritual, assediando, interferindo na vida das pessoas encarnadas através da mediunidade. Significa que estabelece um vínculo motivando como diz aqui, a desunião, a discórdia, a separação, a dissolução. Porque através do processo de mediunidade, esses espíritos orgulhosos, falsários que estão no mundo espiritual, eles prosseguem dentro da conduta que estavam habituadas aqui na Terra, quando no corpo de carne. No mundo do além, prosseguem no mesmo critério. Por exemplo, eles trabalharam ativamente muito dos espíritos das trevas, propriamente dito, utilizando-se do poder mediúnico das pessoas em massa, interferiram poderosamente durante a Idade Média, controlando basicamente as pessoas, deixando-as na ignorância e nas trevas, chamada Idade das Trevas, Idade Média ou período medieval. Depois, esse período medieval, ele terminou em mais ou menos em 1453, com a queda de Constantinopla, que foi ocupada pelos otomanos turcos. Daí, veja quanto tempo essa Idade Média foi controlada pelos espíritos das trevas, através do poderoso critério de mediunidade. Desde a queda do Império Romano no ano de 476 até 1453, o mundo ficou sob o domínio das trevas, chamada Idade das Sombras ou Idade das Trevas, que foi o período medieval. Então, eles semeiam a desunião, retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através de médios que os servem. Portanto, depois, no século XI até o século XV, tivemos simultaneamente a Idade Média, o período do feudalismo, que acentuou ainda mais o sofrimento das pessoas naquela época, embora já se caminhasse um pouquinho em direção à melhoria nas condições de vida. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então, aparentemente, eles se autodenominam com algum nome importante no mundo espiritual. São Pedro, São Paulo,
São Judas, Filipe, Bartolomeu, e acabam prosseguindo na sua trajetória de domínio das pessoas aqui na face da Terra. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se um dos outros e a se olharem com prevenções. Então veja que no mundo atual isso ocorre com bastante facilidade. Veja que uma grande proporção das notícias veiculadas pela internet pode ser dito que são informações falsas, disseminam a discórdia, a separação, a desconfiança, o ódio e uma série de perseguições. Veja que são informações falsas, né, denominadas fake news. Então isso ocorre ainda nos dias atuais. O mundo das trevas, né, através de seus espíritos das sombras, operam com grande facilidade nos centros autoritários do país, ou seja, onde ficam o governante mais importante do Brasil, que é em Brasília. Então ali os espíritos das trevas utilizam-se de diversas pessoas, algumas pessoas importantes que se utilizam dos poderes das trevas, disseminando a discórdia, a desconfiança, o ódio. Não é? São os que semeiam os germes das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se um dos outros e a se olharem com prevenções. Porque assim, agindo, eles mesmos oferecem os mais completo desmentido aos que dizem ser cegos, portanto, os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Então, uma grande parte das informações é falsa, né? Onde se dissemina a mentira, o ódio, a desconfiança. E são os espíritos das trevas que, vinculados aos médios, que com facilidade transmite o desejo de fazer essas coisas negativas. Médium não quer dizer somente aquele que trabalha no centro espírita ou nos locais de trabalhos espirituais. Todas as pessoas são consideradas médiuns, porque algumas, sem ter noções de mediunidade, dão facilidade aos espíritos de conectar-se com as informações e seus desejos. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer os falsos profetas. Os espíritos de ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então concordareis comigo e que sempre que o Espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então veja só, não é que é possível de se perguntar como Deus, Criador do Universo, permite que esses espíritos levianos no mundo espiritual possam controlar e transmitir ideias negativas que fomentam a discórdia e que fazem os homens cometerem absurdos. Por que Deus permite?
Porque Deus é amor infinitamente perfeito. Deus é a liberdade pronta e imediata de todos. Todos os seres têm o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e agir. E através de seus pensamentos, acabam conectando-se com os espíritos das trevas, que igualmente têm afinidade, e levam em execução as coisas erradas. Por isso que, por exemplo, no Brasil, tivemos um período longo de ditadura, onde aparentemente grande parte da liberdade foi limitada pelos poderes públicos. Porém, por que Deus permite que uma coisa dessa se instale? Na verdade, tudo que ocorre na vida dos homens corresponde a uma necessidade da alma para o aprimoramento, para o aprendizado. E o período da ditadura, onde aparentemente a economia obteve uma estabilidade, conseguiu equilibrar-se apesar de todos os sistemas contraditórios, houve uma melhoria considerável em alguns aspectos, não é? E então, mesmo que o sistema não tenha sido muito aceito por alguma das classes dominantes do Brasil, ainda assim, o mecanismo da ditadura pode ser considerado que foi uma boa lição para muitos dos que habitavam o território brasileiro. E para toda a comunidade internacional também, tudo corresponde a uma lição, continuamente para a melhoria, o conhecimento, a experiência, o aprendizado. Por isso, sempre que um espírito indicar um remédio para os males da humanidade, ou meios de realizar a sua transformação mediante utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado, então na verdade um espírito ignorante, que aparentemente denominamos de ignorante, mas que tem capacidade, tem conhecimento, tem inteligência e consegue dominar grandes proporções das classes que existem aqui na face da Terra e que tem poderes de manipular as massas. Veja que também, num determinado período, tivemos na história da humanidade as cruzadas religiosas, né? Que ao todo 8 cruzadas, chegando a 9, e todas foram assim derrotadas pelos muçulmanos, né? De maneira que foi apenas um momento de luta sanguinária, de saque, de distúrbios, de muito sofrimento e dor, num período difícil da humanidade, e que o mundo das trevas teve amplo controle, notadamente em cima dos dirigentes religiosos e autoridades constituídas naquela época, reis, imperadores, governantes. Lembrai que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Então veja que os espíritos no mundo das trevas, os espíritos na erraticidade, conseguem ter vínculo com os encarnados e fomentam, por exemplo,
grande desejo de ser rico, de ter dinheiro, de ter sucesso, de ter riqueza, né? Fomenta a mente de várias pessoas, de maneira que, conduzidos por esse desejo, notadamente fomentado pelos espíritos, começam a empenhar-se na conquista dessas coisas e acabam esquecendo de outras situações, por vezes até fazendo coisas erradas, coisas que não deveriam ir contra os conceitos morais, e buscando a fama e sucesso, não se deixam conduzir por outros pensamentos mais dignos, né? Alguns, conforme os ditos populares, vendem a alma para o mundo das trevas, fazem a troca, recebendo fama, dinheiro, sucesso. Veja que grandes ídolos, bastante conhecidos, têm uma vida individual desregrada, cheia de caprichos, onde gastam dinheiro de uma maneira assim insana até, né? Então isso tem um perfeito vínculo com esses espíritos, os profetas da erraticidade, conforme nós estamos estudando. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não as confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é aprovada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. Isso também constitui um critério. Então, nem sempre as pessoas buscam a verdade que liberta, a verdade que Jesus nos ensinou, a verdade vos libertará. Que tipo de liberdade é essa que o mundo de Deus espera que todos os homens consigam alcançar? Tanto é que o Divino Mestre Jesus Cristo enfatizou bastante a liberdade, não é? A verdade que liberta. Que verdade é essa que liberta? É a consciência plena de que o homem é um ser espiritual, vive no seio divino e tem a vida eterna, o espírito é imortal. E despertar a consciência para o contínuo progresso, contínuo crescimento, melhorando-se sobretudo as qualidades morais, as qualidades de Deus. Essa é a verdade que liberta, ou seja, quando a pessoa se conscientiza da verdade de que o homem é filho de Deus, vive dentro da essência divina, tem a vida perfeita, o espírito é imortal, essa verdade é que liberta, porque conhecendo-se a verdade, então o ser humano começa também a trabalhar para o bem dos outros, construindo para si a felicidade. Quanto mais ele desenvolve a consciência, desperta para a verdade, ele mais se propõe a trabalhar para o bem e felicidade de outros semelhantes. Assim, todas as demais coisas serão acrescentadas, como disse o Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas seriam acrescentadas quando se trabalha para o bem dos seus semelhantes? A alegria, o amor, a felicidade, a harmonia, a riqueza, o sucesso, tudo isso se manifesta quando estiver preenchido de amor pelos semelhantes. Por isso, Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que em toda parte a luz se apresente iluminando as trevas. Não é? Então, o amor de Deus está presente em todos os locais. Quando você estiver pensando
na felicidade, no sucesso, na riqueza, pense no amor. O amor é a substância de todas as coisas. O amor é a força que atrai todas as coisas, te faz você feliz, faz você ter saúde, lhe dá harmonia, a alegria, a esperança e a fé. O amor é a base de todas as coisas. Quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se às pessoas fracas e incrédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se às pessoas fracas e incrédulas. Por exemplo, o domínio das pessoas através das bebidas e drogas e fumo, bem como o desejo de posse das riquezas e sucesso. Então, esses espíritos costumam utilizar-se da fraqueza e da incredulidade dos seres afastados de Deus. Quanto mais estiverem afastados de Deus, menos força espiritual a pessoa vai ter. De maneira que o mundo dominado pelas bebidas, drogas e outras coisas inconvenientes é plenamente dominado pelos espíritos das trevas, ou seja, os profetas da erraticidade, os desencarnados que trabalham visando ao domínio em função do sofrimento, das dores e das infelicidades. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Então, a vida não dá saltos. A continuidade do mundo do além, dos desencarnados, é meramente a mesma maneira de vida que estavam quando encarnados. Por isso, todos os hábitos, costumes, conhecimentos, experiências realizados aqui enquanto vivo são transferidos ou carregados na alma, transportados para o além. E de lá, todas essas pessoas que mantiveram esses hábitos pretendem continuar dominando os seus desejos e propagando suas vontades. Por isso, espíritos sedentes de poder, que tendo sido déspota no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. E como tem pessoas aqui na face da Terra, na nossa sociedade, nas nossas comunidades, que dão esse vínculo a esses espíritos desencarnados que tentam dominar ainda, fazendo muitas vítimas nas famílias, nas empresas, nas sociedades. Desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre nesses casos um motivo legítimo de desconfiança. Então é preciso desconfiar quando, por exemplo, dentro de um lar começam-se as discussões repentinas, né? Aparentemente, os membros da família se amam, se dão bem, se entendem, mas por uma questão muito simples, por uma coisinha de nada, acabam entrando em discussão. Nesses momentos, por certo que alguns espíritos das sombras estão fazendo com que
seus pensamentos errôneos, equivocados, sejam captados pelos membros da família ou por um deles. E assim começam-se as discórdias. Por isso diz aqui, desconfiai, não é? Das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e extravagância e que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre nesses casos, motivo legítimo de desconfiança. Então, quando estiverem começando as discórdias, os distúrbios, os atritos, lembre-se sempre, dirija a mente a Deus, peça a luz que ilumina a treva, que acaba com a treva. Peça a luz de Deus, o entendimento, a sabedoria. Peça a Deus que tudo controla. Ao chamar por Deus, Deus acorre imediatamente. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Então veja, quando uma verdade deve ser divulgada para a humanidade, qual a verdade que o mundo espiritual procura divulgar para a humanidade? Conceito de felicidade, né? O mundo espiritual quer que o homem seja feliz, porque na verdade, no fundo da alma, todos os seres desejam a felicidade. Até aquela pessoa que pensa no suicídio, terminando com a vida e fugindo da vida, ainda assim pensa na felicidade, pensa em ser considerada, pensa em ser apreciada, pensa em ser amada. Então, o que o mundo espiritual deseja para a humanidade é a felicidade. E o conceito de felicidade, como diz aqui, né, é comunicado, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Né? Então, todos aqueles que têm boa vontade, segundo o conceito de Deus, conseguem assimilar essa vibração que paira nos céus do conceito de felicidade. Todos os seres carregam dentro de si a essência divina do Criador. Por isso, no profundo da alma, todos manifestam a bondade, o entendimento, a concórdia e o amor. Daí, por mais que esteja numa situação difícil, não é? Essas pessoas desejam, no fundo, a felicidade. Portanto, Deus envia a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e se há obsessão evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Não? Ninguém é médium perfeito. Ninguém é médium perfeito. Mas, na verdade, o mundo espiritual das trevas, ele não escolhe o médium, qualquer um serve, aquele que atende ao propósito. Quando ele consegue controlar através das suas disposições errôneas, ele já se sente satisfeito em poder disseminar a discórdia, o distúrbio, a destruição, e sentem-se felizes observando as coisas negativas. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude das comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontra-se indubitavelmente sobre uma obsessão bem caracterizada. Então, essa obsessão
é, na verdade, um domínio que tenta fazer com que uma pessoa ou um grupo de pessoas faça alguma atividade ou alguma ação contra a vontade. É uma vontade vinculada de um ente estranho, não é? Então, contra a vontade, a pessoa vai realizar alguma atividade, alguma façanha. Isso é por causa do processo obsessivo. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Então, outro dia eu estava num determinado local e foi dito que o Espírito de Jesus se manifestava naquele centro através de um médium. Veja só. Então, quando o Espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devem honrar e respeitar. Não é? Então, veja só que esse médium que se vangloriava de ser o médium do Senhor Jesus, não é? Na verdade, ele podia estar sendo submetido a um processo de obsessão. Não é? Então, veja que nos dias atuais ainda existem locais e situações que assim se manifestam. É incontestável que, submetendo-se a um cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações são fáceis de rejeitar o absurdo e o erro. Basta ter o bom senso. Não é? Basta ter o bom senso. Por certo que o Senhor Jesus, através dos seus mensageiros, estão em toda parte. Porém, a manifestação concreta de um espírito bastante desenvolvido e iluminado é por afinidade. É por afinidade, pelo sistema de comunicação que leva ao proveito de muitas pessoas. Eu sou muito desconfiado, eu sou um crente. Difícil de eu acreditar em qualquer coisa. Principalmente nessas questões espíritas. É preciso estar bastante conscientizado da verdade e ligado ao Senhor Jesus, aos bons espíritos, através das preces e das orações. Quando você faz a oração, você se liga com Deus. E quando você faz orações para os antepassados, você afina-se com seus antepassados, os espíritos mais aperfeiçoados de sua linhagem anterior, não é? E consegue captar e receber boas instruções ou proteção no momento adequado. Então, a oração é o caminho que nos liga a Deus. Abre o canal das boas vibrações dos céus que nos conduzem em todos os momentos. Médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médios, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar os ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Portanto, veja que aqui está caracterizado o seguinte, não é? Que os bons espíritos ensinam o caminho de Deus, aproximam o homem de Deus, faz com que a verdade liberte, a verdade proporcione alegria, felicidade, libertação das dores dos sentimentos, faz com que o ser humano desperte para a esperança e fé.
Então, cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios. Então, quando os espíritos sérios, sustentados pelas verdades do Senhor Jesus, eles transmitem as verdades para os homens através da mediunidade, e quanto mais pessoas tiverem as suas consciências despertas para as verdades de Deus, começam a atuar por ressonância, ou seja, um transmite para o outro e consegue formar uma poderosa força de divulgação da verdade. Isso é o caminho que nos leva ao melhor entendimento das verdades de Deus. Por isso que diz aqui, espíritos mais sérios rapidamente farão desmascarar os ditados mentirosos e astuciosos, porque a verdade liberta, a verdade ilumina, a verdade faz com que você tenha esperança, que você tenha fé, verdade que faz você acreditar que o outro tem dentro de si a essência divina e procura visualizar essa essência divina, não a aparente maldade, o aparente equívoco, os enganos que demonstram externamente. Então é preciso fazer um esforço para reconhecer essa verdade ensinada pelo Senhor Jesus. Reino de Deus está dentro de vós e cada um nada no oceano da divina essência, ou seja, dentro da mente de Deus. Por isso, cada um de nós podemos nos considerar bastante felizes e com a grande capacidade de aceitar os desígnios de Deus, propalando a verdade e manifestando cada vez mais as boas qualidades de Deus na vida. É assim que todos nós devemos viver, transmitindo as verdades de Deus através das atitudes, dos exemplos, do conhecimento, essa verdade que liberta. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente. Vamos fazer a oração. Deus Pai, Criador de todo o universo, rogamos vossa infinita orientação, proteção e bênção. Fazei fluir vossa infinita sabedoria e amor, direcionando todos os nossos trabalhos para o bem da felicidade de muitas pessoas. Que as nossas atividades transcorram sempre de acordo com a vossa vontade, para o bem e felicidade de todas as pessoas ao redor. Protegei-nos contra as coisas negativas e influências prejudiciais que possamos, eventualmente por descuido, receber, e que a nossa trajetória esteja de acordo com a vontade de cada um, direcionado ao proveito, ao crescimento e à felicidade. Rogamos a Deus que a luz do amor de Deus preencha cada coração, levando para a harmonia, a concórdia e a ordem, e em todos os locais tudo esteja sendo iluminado pela luz do amor de Deus, e as discórdias, os desentendimentos estejam sempre colocadas de lado e jamais venham a interferir na vida das pessoas nos momentos atuais. Deus, reforçamos a nossa capacidade de fazer sempre um bom trabalho destinado à felicidade de muitos, que possamos assimilar todas as verdades de Deus de acordo com a capacidade de cada um, que estejamos sempre prontos a prestar bons serviços, pensando no bem, na harmonia e na paz.
Agradecemos profundamente a Deus por nos orientar, abençoar e proteger. Que assim seja, graças a Deus. Os diversos livros publicados pelos Mensageiros de Luz, os pedidos de orações e as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Pela sua atenção, muito obrigado.